Fala galera do canal da DailyTrain, nós estamos hoje aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é bem bacana. Meu nome é Cícero Moura e nós vamos falar sobre processamento de dados de forma distribuída. Então, para essa atividade nós vamos utilizar algumas ferramentas bem interessantes. Nós vamos estar utilizando o Amazon S3, o Amazon EMR e o nosso algoritmo vai ser escrito em Python juntamente com a lib chamado MRJob. Então, na tela de vocês vão verificar um diagrama que mostra a arquitetura do nosso projeto. Mas qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é processar dados de forma distribuída, mas os nossos dados vão ser em formato texto. Então nós vamos estar escrevendo um algoritmo de MapReduce, e através desse algoritmo nós vamos analisar dados textuais. E através desse algoritmo nós vamos extrair valores dos nossos dados. Esse algoritmo vai ser executado dentro de um cluster Hadoop, e assim nós vamos poder ter eficiência na análise dos nossos dados. Eficiência, rapidez, custo baixo, pois nós vamos estar utilizando uma ferramenta muito bacana que é o Amazon EMR. Então vamos lá para o nosso diagrama. No diagrama vocês vão perceber que o nosso algoritmo vai ser escrito em Python. E juntamente com o Python nós vamos estar utilizando uma lib chamada MRJob. Essa lib ela tem um propósito de nos ajudar, nos auxiliar a criar algoritmos de MapReduce de uma forma mais simples, mais fácil, né? E com uma certa elegância, com certo entendimento. Então o nosso algoritmo vai ficar bem organizado e nós vamos conseguir escrever um algoritmo de MapReduce mais facilmente com ela. Esse é o propósito dela. Como eu disse, nós vamos utilizar o Amazon S3. Os nossos dados que nós vamos utilizar, né, para processar e extrair valores deles, eles vão estar no Amazon S3. No Amazon S3 nós vamos criar uma estrutura simulando um Data Lake. Então nós vamos ter uma estrutura de pastas dentro do Amazon S3, que vai ser a nossa pasta de dados, a nossa pasta de arquivos temporários e a nossa pasta de outputs, que vai ser os nossos arquivos que serão salvos, os arquivos depois que eles serão processados. Então o resultado da nossa análise vai ser gravado nessa pasta. E nós vamos utilizar um cluster, né, no Amazon EMR, o Elastic MapReduce. Então lá nós vamos subir um cluster Hadoop, que vai ter lá o nosso master, né, o nosso nó master e os nossos nó nodes. Então, trazendo para a linguagem do Hadoop, né, nós teremos um name node e os nossos data nodes. Então, beleza, como é que vai funcionar o fluxo de dados, né? Nós vamos escrever o nosso algoritmo, os nossos dados vão estar armazenados no Amazon S3, o nosso algoritmo vai requisitar esses dados que vão estar armazenados, e depois que ele receber esses dados, nós vamos enviar para o cluster, né, o nosso algoritmo, para que ele execute lá dentro do cluster do EMR. E o EMR também tem uma comunicação interna, né, com o Amazon S3, onde ele grava alguns arquivos temporários. Então nós vamos ter todo esse fluxo e nós vamos fazer ele do zero aqui, fazer toda a parte de configuração do ambiente e tudo mais. Então já vamos começar, e para iniciar nós vamos acessar o console da AWS. Pois bem, nós estamos aqui no console da AWS e aqui nós vamos ter que fazer algumas configurações. Vamos começar pelo Amazon S3. Então eu vou acessar aqui, né, Amazon S3, e dentro do Amazon S3 nós vamos criar a estrutura do nosso Data Lake. Eu vou vir aqui, vou criar um bucket e o nome do nosso Data Lake será Data Lake-vídeo. Eu não vou me preocupar nesse momento aqui com região, com configurações de segurança. Vou apenas dar next aqui e criar o nosso bucket. E o seu bucket não precisa estar público, ele pode estar privado, e depois eu vou estar explicando mais sobre isso. É até uma boa prática, né, você está criando o seu bucket de forma privada. Dentro do bucket a gente vai criar aquela estrutura de pasta, né? Então lá nós temos a pasta temp, configurações padrões, a pasta de data, né, a pasta de dados, e também a nossa pasta de outputs. Essa daqui é a organização do nosso Data Lake, mas você pode estar organizando da forma que você preferir, né, o seu projeto, o seu Data Lake. Você cria estrutura, você já tem uma estrutura inicial, uma estrutura existente, você pode utilizar ela. Mas é a forma como eu escolhi para a gente estar utilizando. Então aqui no Amazon S3 é apenas isso. Agora nós vamos acessar o Amazon EMR, que é outra ferramenta que nós vamos utilizar. Acessando a página do Amazon EMR, eu já tenho aqui uma listagem de clusters, né, que eu já fiz alguns testes, já executei anteriormente.
Só que quando nós utilizamos o Amazon EMR, nós temos que entender algumas coisas. Para poder acessar o Amazon EMR, nós precisamos de duas configurações. O Amazon EMR não é acessado, né, de forma externa por aqui. Nós precisamos criar uma chave SSH. E essa chave SSH ela não é criada dentro do console do Amazon EMR, e sim dentro do console do EC2, que é outra ferramenta da AWS. Então, por trás do Amazon EMR está rodando instâncias, né, máquinas do EC2. Então nós vamos criar a nossa chave SSH no EC2 e depois nós também precisamos configurar acesso à nossa conta de forma segura. A AWS fornece uma chave e um ID secreto para que nós possamos utilizar, né, recursos dentro da própria AWS. Só que nós não vamos criar o nosso cluster aqui dentro do console do Amazon EMR. Vocês podem observar que tem um botãozinho aqui, né, criar cluster. Nós vamos deixar com que o MRJob crie o nosso cluster dentro do Amazon EMR. Nós vamos utilizar um conceito que está muito em alta, que é a infraestrutura como código. Então, através de configurações, o MRJob vai criar o nosso cluster de forma automática. Então, pois bem, nós precisamos dar acesso a esse cluster para o MRJob. E o primeiro passo é o que eu mencionei, que é a chave SSH. Então, nós vamos lá no console da ferramenta EC2. Ele vai abrir aqui. Vocês vão observar que aqui tem algumas configurações. É preciso acessar essa aqui, pares de chave. Eu já tenho a minha chave que eu vou estar utilizando nesse vídeo, mas se você não tiver, você vai ter que vir aqui e criar um par de chaves. Vai dar um nome, né, para a sua chave. Pode deixar ela no formato PM. Se você quiser, dar uma tag e depois você vai salvar a sua chave. Precisa fazer o download dela. Então é a única oportunidade que você vai ter de fazer download, então você faz o download dela, pois nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Então beleza, dentro do EC2 é apenas isso, só que eu mencionei que você precisa ter um ID e uma chave secreta da AWS para que nós possamos configurar o MRJob. Isso você faz da seguinte forma, você acessa o seu perfil, vai em minhas credenciais e segurança, aqui dentro você consegue criar a sua chave de segurança. É muito importante que essa chave esteja em segurança, né, pois ela dá acessos ilimitados a recursos aqui na AWS para criação e tudo mais. Tem como você restringir através de políticas IAM, mas essa chave aqui é importante que você tenha ela segura. Você vai acessar esse submenu aqui, chaves de acesso, e vai criar uma nova chave. Como eu já tenho duas chaves aqui, ele não permite que eu crie outra. Mas caso eu exclua uma aqui, né, você pode ter apenas duas chaves, né? Então se eu vim aqui, criar a nova chave, ele vai permitir, né? E nesse momento aqui você tem que fazer download ou copiar a sua chave de segurança, porque depois você não vai ter acesso à chave secreta, apenas ao ID dela. Então é interessante que você observe isso. Então as configurações iniciais são apenas essas. Eu vou deixar aqui no console da Amazon EMR, apenas para que depois nós verifiquemos. Então está tudo certo aqui na AWS. Agora nós vamos escrever o nosso código. Eu vou estar abrindo uma pasta e dentro dessa pasta eu vou abrir um terminal. Meu sistema operacional aqui é o Linux e caso você esteja utilizando outro sistema operacional, seja o Windows ou Mac, os comandos podem variar um pouco, então você vai ter que adequar. O que nós vamos fazer aqui a princípio? Eu vou estar criando um ambiente virtual do Python. Então eu vou criar aqui através do Virtual Env, né, um ambiente virtual. E nesse ambiente virtual ele vai estar rodando o Python 3.6 e o nome do meu ambiente virtual será venv. Então beleza, só isso. Ele já criou até uma pastinha ali atrás chamado venv, que contém o nosso ambiente virtual. Eu estarei ativando, né, esse ambiente virtual. Então ativei. Vocês percebem que o contexto aqui do terminal mudou, né? Agora para venv. E aqui dentro eu vou estar abrindo um editor de texto que é o Visual Code, Visual Code Studio. Vocês podem utilizar o de vocês, o de preferência, mas o meu código aqui vai estar sendo escrito no Visual Code. E dentro do Visual Code eu vou criar um arquivo com o nome MR Análise de Palavras Livre. Esse arquivo vai conter o nosso algoritmo de MapReduce. Eu já tenho aqui o algoritmo pronto, né? Mas depois vocês vão encontrar links aí na descrição do vídeo que vão levar vocês
há links com o código e com as demais documentações aqui que nós estaremos mostrando, né? Nós não vamos entrar aqui na parte teórica das ferramentas, como vocês observaram, mas depois vai ter links embaixo aqui no vídeo que vocês vão encontrar a documentação teórica caso vocês queiram aprofundar. Então, ok, está aqui o nosso algoritmo. O nosso algoritmo é um algoritmo de MapReduce e no caso aqui nós queremos analisar dados textuais. E no nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós vamos utilizar um livro no formato TXT para contar as palavras deste livro. Nós ainda não armazenamos os nossos dados lá no Amazon S3, mas eu estarei mostrando aqui para vocês qual que irá ser o nosso arquivo. Então, esse daqui é o nosso arquivo que nós estaremos analisando. Se trata de um livro, né? De um livro no formato TXT. Eu baixei esse livro num projeto chamado Projeto Gutenberg. Ele fornece livros clássicos abertos, né? De forma gratuita. Então eu fui lá, baixei esse livro no formato TXT. Ele é um livro que é As Aventuras de Sherlock Holmes. É um livro do Arthur Conan, um livro bem clássico. E daqui a pouco nós vamos colocar ele lá no Amazon S3 para que depois nós possamos recuperar ele. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar aqui no nosso algoritmo. O que o nosso algoritmo faz? Ele é um algoritmo genérico. Então, qualquer arquivo textual ele vai conseguir analisar. Para nós entendermos o nosso algoritmo aqui, nós observamos que estaremos utilizando o mrjob, né? E importando ele aqui, mrjob. E do próprio mrjob nós vamos importar outra classe chamada mrstep. Por que nós vamos fazer isso? Quando nós executamos um algoritmo MapReduce, principalmente no nosso caso aqui, que é contagem de palavras que aparece em um arquivo, em um texto, ele normalmente traz a sequência palavra e quantidade de vezes que ela apareceu no texto. No nosso caso, nós queremos ordenar pela quantidade de vezes que aquela palavra apareceu no nosso arquivo. Então nós vamos inverter a ordem, nós vamos colocar quantidade de vezes e a palavra. Então, para fazer isso, nós precisamos executar 2 vezes o MapReduce. Então, para que o nosso código fique mais legível, nós vamos utilizar o mrstep, que vai nos permitir executar de forma ordenada mais de um MapReduce dentro do nosso cluster no mesmo algoritmo. Então, logo aqui abaixo, né, nós declaramos os steps. O que esse step nos fala? Que nós teremos um conjunto de MapReduce e quando esse conjunto de MapReduce terminar, nós teremos outro conjunto de MapReduce. Então, esse conjunto aqui de MapReduce, ele mapeia funções. Então, a nossa primeira função de map, ele vai vir aqui, vai fazer o parse da nossa linha, né? E vai extrair as palavras. E nessa extração de palavras, tem até uma expressão regular que vai retirar, né, os nossos caracteres especiais. Então, eu quero apenas palavras, eu não quero caracteres especiais. Então, tem um regex aqui que vai fazer o parse de cada linha e vai trazer cada palavra e vai mapear ela com uma quantidade de vezes, né? Então, aquela palavra apareceu uma vez e depois o nosso reduce nós vamos somar, agrupar essas palavras e somar. Então, agora, quando executar esse primeiro conjunto de MapReduce, nós teremos a palavra, quantidade de vezes que ela apareceu no nosso arquivo. Só que, como eu disse, nós queremos ordenar pela quantidade de vezes e a palavra. Então, nós vamos para o nosso segundo MapReduce. Então, a saída desse primeiro MapReduce vai para esse segundo MapReduce. Então, ele mapeia mais 2 funções, né? O map e depois o reduce. No nosso segundo map, nós vamos inverter a ordem. E depois nós vamos imprimir essa ordem, agrupar essa ordem e imprimir ela. Então, no final, nós teremos aquele esquema de quantidade de vezes e a palavra do nosso arquivo. Então, o nosso algoritmo basicamente vai fazer isso. Depois é só executar ele aqui no final, né? E através do mrjob ele vai controlar isso. Então, ok. Nós percebemos que aqui, né, nós temos o mrjob e nós também temos que acessar o Amazon S3, pois o nosso arquivo estará armazenado lá. Então, é preciso que nós instalemos algumas bibliotecas. Eu criei o nosso ambiente virtual, nós escrevemos o algoritmo, mas agora vamos instalar as nossas bibliotecas. A primeira biblioteca que eu quero instalar aqui é a Boto 3, que é um SDK da AWS que nos permite acessar recursos dentro da AWS. Nós não queremos nos comunicar, né, com
o EMR, nos comunicar com o S3, é preciso que essa biblioteca seja instalada. A segunda biblioteca que nós vamos instalar é o próprio MRJob. Então vamos instalar ele. Ok, nós já temos as duas bibliotecas instaladas. Agora vamos voltar lá no console da AWS. Vamos acessar o S3. E vamos colocar o nosso arquivinho lá dentro do nosso Data Lake, né? Então eu tenho aqui o Data Lake Video. E dentro de Data eu vou carregar um arquivo. Então vou vir aqui, adicionar arquivo, que é aquele arquivo de texto que eu mostrei anteriormente, que é um livro, né, no formato TXT, que o nome desse livro é As Aventuras de Sherlock Holmes, do Arthur Conan. Então eu vou adicionar esse arquivo também sem definir política de acesso, nem nada mais. Ele vai carregar o nosso arquivo, beleza. O nosso arquivo está no nosso Data Lake. Nós já temos o nosso algoritmo escrito. Ele já foi salvo. E nós também já temos as nossas bibliotecas instaladas no nosso ambiente virtual. O que falta agora? Executar o nosso algoritmo. Então nesse vídeo nós escrevemos o nosso código MapReduce e configuramos todo o nosso ambiente. A execução do nosso algoritmo e a análise dele nós vamos realizar na próxima etapa desse vídeo. Então nós ficamos por aqui e não perca a próxima etapa, que nós vamos executar o nosso algoritmo e analisar a saída dele. Então nesse vídeo nós escrevemos o nosso código MapReduce e configuramos todo o nosso ambiente. A execução do nosso algoritmo e a análise dele nós vamos realizar na próxima etapa desse vídeo. Então nós ficamos por aqui e não perca a próxima etapa, que nós vamos executar o nosso algoritmo e analisar a saída dele. E ainda tem um extra utilizando o Docker. Então até o próximo vídeo.